E agora o nono passo e o último, né, para superar os meios para a superação, que são a mudança dos comportamentos. E essas mudanças de comportamento exigem força de vontade. Para mudar os comportamentos, exige força de vontade. Tudo é muito simples, mas não é fácil. Os nossos comportamentos são hábitos que nós adquirimos durante a nossa vida, durante a nossa formação. Também poderemos ter adquirido esses hábitos através de determinados acontecimentos. Porque a pessoa, através da educação ou em função de acontecimentos, passa a ter atitudes e comportamentos que são prejudiciais a si próprio ou ao convívio social. Como também ela passa, através da educação, através de acontecimentos, passa a ter atitudes e comportamentos benéficos também. Mas os prejudiciais podem desencadear as mais diversas atitudes e comportamentos que são de difícil convívio social. Por exemplo, bipolaridade, revolta, implicância, né? Agressividade, que são atitudes de difícil convívio. E um dos comportamentos mais prejudiciais para o convívio familiar e para o convívio social é o hábito de ficar mal-humorado. Fica muito fácil mal-humorado quando alguém não está de acordo com a ideia dele. Acha que todo mundo tem que aceitar a sua ideia, a sua opinião. Se sua ideia não é válida, se sua opinião não é válida, fica extremamente revoltado. Aí se torna uma pessoa de difícil convívio. E todo comportamento, ele é próprio da pessoa, de quem deve, né, mudar. E isso, esse comportamento que é próprio da pessoa, e que é esse comportamento e essa pessoa que deve mudar. E para que isso aconteça, isso exige determinação, persistência. No método Como Ser uma Mulher de Poder, os 14 passo a passo são efetuados todos, né, de forma contínua, de forma programado, né, para orientar, para serem procedidos daquela forma como eles foram organizados, daquela forma como eles foram orquestrados, para que a pessoa procede daquele jeito como eles estão organizados e programados, através de palestras, de atividades, de meditações, de treinamentos, e as demais atividades também com palestras presenciais. Então, cada participante deverá estar atento durante o método Como Ser uma Mulher de Poder, né, para receber as orientações sobre o seu caso, sobre suas individualidades, porque a gente estará ajudando pessoalmente, né, junto com o grupo das mulheres que fazem parte, né, desse canal, dessa comunidade de mulheres poderosas, para nós ajudarmos nas individualidades de cada um. Então, muitas pessoas não criam propósito para mudar. Eles preferem continuar com aquele comportamento. Eles não querem mudar nenhum comportamento. Por quê? Porque eles acham que os outros devem mudar, que os outros devem se adequar à sua situação, e não elas mudarem. Por exemplo, uma pessoa ela fica irritada com uma atitude negativa, pois a pessoa que fica irritado, a pessoa que fica com os estados emocionais alterados, é ela que deve mudar em relação a outra pessoa. Porque é assim, quando eu sinto algo que me faz mal, ou que uma outra pessoa causou mal e eu sinto que me fez mal, eu preciso meditar que aquilo que eu sinto
é exatamente aquilo que precisa ser curado em mim. Se eu sinto raiva em relação a outra pessoa, é a raiva que está em mim que precisa ser curado. Está em mim esse sentimento. Isso precisa ser curado. Não é a outra pessoa que deve curar, não é a outra pessoa que deve mudar. Isso é conflito com outra pessoa. Então, quer dizer, esse sentimento está dentro de mim. Eu que preciso superar. Agora, quando a gente ignora essa atitude, então eu não me irrito. Isso jamais me irrita. Portanto, para não irritar-se, você deverá aprender a ignorar as atitudes negativas da outra pessoa. Mas, Alice, como que eu vou fazer para ignorar? Cria campo neutro. Eu não estou dizendo para você desrespeitar a pessoa, não estou dizendo aqui para você ser egoísta, não é isso. Eu estou aqui dizendo para você cuidar de você. E você pode se blindar. Mas, Alice, como que eu posso me blindar? Através de alguns mantras. Qual é o mantra que você poderia estar fazendo? Qual é o segredo? O mantra. O que os outros falam, o que os outros pensam, o que os outros sentem, o que os outros fazem, o que os outros deixam fazer, é problema deles. O que eles falam, o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles fazem, o que eles deixam fazer, é problema deles. Não são meus. Me blindar. Terapia da vaca. Como que é a terapia da vaca? Cagando e andando. Cagando e andando. Ah, mas Alice, não vou dar importância a pessoa. Não se importar com aquilo que você não quer que te machuca. É isso que eu estou dizendo. Falando nisso, tem mais um fator que nós vamos falar, né? Que eu antes falei que era o último, que não é o último, que é o choro. O choro pode ser de emoção ou de lamentação. Então, existem dois tipos de choro. O choro de lamentação, né? E o choro de emoção. O choro na criança é um apelo para a satisfação de uma necessidade. Está acontecendo? Tem ainda? Põe o cargo, que eu vou esperar um pouco aqui. Põe o cargo, eu vou esperar aqui rapidinho, colocar o cargo aqui no celular, que está acabando a bateria. Só um minutinho aí, que a gente já vai tomar essa providência, rapidinho. A gente não colocou, acho que na carga, teve carga suficiente, mas também estamos quase 2 horas aqui falando sobre esses fatores, né? Nós vamos aguardar até que nós vamos entrar no assunto do último meio de superação, tá? Aí a gente já vai encerrar a nossa live. Enquanto isso, a gente vai estar esperando, né? Por carga. Eu peço para vocês mais uma vez, aproveitem nesse momento. Eu quero estender minha gratidão por vocês fazerem parte dessa live. Estou muito